Tá bom. Então, só para relembrar, hoje a gente vai calcular volume de certas figuras, tá? De certas figuras em particular, tá? Em particular, a gente só vai calcular volume de figuras de revolução, tá? Eu vou explicar agora o que significa isso, tá? Mas só para vocês lembrarem o que a gente tinha feito na primeira parte do curso, a gente calculou a área de uma figura deste tipo, tá? A gente tinha uma figura assim, certo? A gente tinha um A aqui, e a gente tinha um B aqui, e a gente, no final, a gente calculava a área de, dessa figura aqui, certo? E a gente usava, se não me engano, aproximação por retângulos. A gente aproximava por retângulo, certo? Mais ainda, o que a gente fazia era o seguinte, né? A gente partia aqui em vários pedacinhos, tá? A gente se concentrava em um pedaço, em particular, por exemplo, xi, tá? E aqui o xi mais i, certo? Calculava a área desse retângulo aqui, tá? Certo? Depois calculava a área desse retângulo, que era dado basicamente por isso, aplicava a somatória, quando ia de 1 a n, passava o limite quando os retângulos eram muitos, e isso daqui dava a área dessa figura ali, tá? Isso foi basicamente o que a gente fazia, ou a gente fez na primeira parte do curso, né? A gente queria calcular a área por alguma coisa que a gente conhecia. E a gente só conhecia retângulos, né? Área de retângulos, de quadrados, de triângulos, tá? E a gente concordou em aproximar por retângulos, que era muito mais fácil de calcular, certo? Aqui a gente vai calcular agora o volume, utilizando integrais também, tá? Não é difícil, tá? Não é difícil. A gente agora não vai aproximar mais por retângulos, porque retângulos simplesmente é a mitad área, né? A gente vai aproximar por cilindros, certo? E o cilindro, a gente sabe calcular o volume, né? Se vocês não estão lembrados, o volume de um cilindro é π por raio ao quadrado pela altura. Ou, como a gente sabe, área da base pela altura, certo? Tá? Mas a gente, em particular, vai calcular o volume quando o cilindro esteja deitado, como na figura número 2. Tá? Na figura número 2, o cilindro está deitado, tá? Obviamente, a fórmula é a mesma, ela não varia. Tá? E, novamente, você precisa tanto do H como do raio para você calcular o volume do cilindro, certo? Então, a gente vai aproximar só um tipo de figura, tá? Essa figura aqui. Hum, hum. Imagina você tem uma função assim, tá? Esse ponto daqui é o A e esse ponto daqui é o B, tá? E eu vou querer o seguinte. Eu vou querer o seguinte. Imagina a gente tem todo isso daqui, certo? A gente tem essa prancha ali, tá? Essa prancha de cor amarelo, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai girar essa prancha amarelo em relação ao eixo X, tá? Eu vou girar esse cara e vou girar 360 graus em relação ao eixo X, tá? Eu primeiro vou fazer o caso quando eu giro em relação ao eixo X, tá? Porque também existe o caso onde a gente vai girar em relação ao eixo Y, tá? Mas
para fixar ideias, primeiro eu vou girar em relação a X para entender melhor, tá? Então, quando você gira essa figura, tá? Você vai obter um sólido, tá? Com as seguintes características, tá? Isso daqui vai dar mais ou menos a seguinte figura, tá? Vai dar mais ou menos vai dar uma figura assim desse tipo, tá? Quando você gira, tá legal? Imagina na tua mente essa figura ali, você vai girar essa figura 360 graus, aí você vai gerar um sólido, tá? E a pergunta é como calcular esse volume do sólido, tá? Obviamente, essa figura não é conhecida para a gente, tá? A gente não tem nenhuma fórmula para calcular essa figura, certo? Não sabemos como calcular, tá? Mas a gente vai usar uma técnica que a gente já tinha usado anteriormente, né? Que era aproximar coisas, tá? Só para lembrar, a gente aproximou essa figura amarela, essa área amarela por retângulo, tá? Usando integrais, ou mais precisamente, soma de Riemann. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, pego o intervalo de A a B e eu vou partir em pedaços, né? Como a gente tinha feito. X1, X2, até o Xi. Por aqui, obviamente, vai estar o Xi mais Xi, certo? E por aqui vai. E a gente se vai concentrar só nesse pedaço daqui, tá? Só nesse pedacinho daí. E o que eu vou fazer é só me concentrar em esse pequeno pedaço, tá? Não está diseñado, como é, tá? Tá bom? Eu vou me concentrar só nesse pedaço daqui, nesse retângulo de cor verde, e o que eu vou fazer é pegar esse retângulo de cor verde e girar 360 graus. Quando você gira, o que você vai obter é o seguinte. Vou colocar outra cor aqui, vermelho. Você vai obter essa figura daqui, tá? Que você obtém. Bom, aqui é colado, né? É colado. Tá? O que você vai obter é um cilindro, tá? Basicamente, esse cilindro de vermelho é como na figura número 2, tá? Ela está deitada, certo? Ela ficaria mais ou menos assim aqui. Imagina que você tem x e aqui x mais y. Você tem um retângulo e você está girando. Quando você gira, o que você obtém é essa figura aqui.
tá? É um cilindro que você tem, mais ou menos assim, tá? Então você vai obter um cilindro aí, tá? Então, a mesma ideia que a gente usou aqui. A gente calculava a área de um retângulo, depois somava todos os retângulos e depois passava o limite quando n ia para o infinito e você aproximava a área amarela. Aqui a gente vai fazer o mesmo. A gente vai calcular o volume de esse primeiro cilindro, tá? Esse primeiro cilindro. Depois calcular o volume de esse cilindro daqui, tá? Esse aqui vai gerar o intervalo a x1 vai gerar outro cilindro. Análogamente de x1 a x2 vai gerar outro cilindro. Tá? E calcular todos esses cilindros, somar e depois passar o limite quando n vai para o infinito e a gente obtém o volume de esse sólido de revolução, tá? De esse sólido em particular. Tá? Então, a ideia é calcular primeiro o volume do cilindro de cor vermelha. Tá? Lembre-se que o volume do cilindro, para o caso que está deitado, é o raio, é π vezes o raio pela altura, né? Em meu caso, a altura vai ser esse pedaço daqui, tá? Esse daqui. Ou seja, em meu caso, a altura vai ser daqui a aqui. Esse vai ser meu H. Só que, para minha sorte, isso é a distância de xi a xi mais 1. Tá? Para minha sorte, essa distância daqui é xi mais 1 menos xi, tá? Essa distância daqui, essa daqui, certo? Tá? Mas lembre-se que a gente tinha chamado essa distância de delta de x, beleza? Então, de fato, esse pedacinho daqui é delta de x. Então, pronto, eu já tenho o H. Falta o raio, tá? Note o cilindro aqui, tá? Esse pedaço daqui, como eu tinha escrito, é esse pedaço daqui e é delta de x, tá? Agora falta o raio. Note que as bases desses cilindros são circunferências, né? Por isso que chamam de raio. O raio seria de aqui até aqui, tá? Só que, para minha sorte, daqui até esse ponto daqui, ela toca o f de x. Ou seja, esse cara daqui é f de x i, certo? Ou seja, a distância de aqui até aqui é f de x i. O que, para minha sorte, coincide com o raio, certo? Então, essa distância daqui é f de x, beleza? Então, pronto. Note, essa figura vermelha eu desenhei aqui para ficar melhor, tá? Para ser visto melhor, tá? Agora, pronto, aqui eu tenho esse cilindro, tenho eu precisava do raio, que em meu caso vai ser f de xi, e precisava da altura, que em meu caso está deitada, né? Que é delta de x. Eu estou usando a figura 2, tá? A figura um é quando ela está em pé. A figura 2 é quando ela está deitada. Mas a fórmula é a mesma, obviamente, né? Então, a fórmula é π r quadrado vezes h. Então, logo, o volume do cilindro BI, por exemplo, vai ser π vezes raio ao quadrado por h. Tá? Π, o raio, em meu caso, é f de xi. Tudo elevado ao quadrado
vezes por H. H, se você está lembrado, é aquele que está aqui, tá? Eu ser deitado. Em meu caso, seria delta de x. Então, seria esse cara daqui. Certo? Então, aqui ficaria delta de x. Beleza? Então, eu calculei o volume de um cilindro. Então, eu vou fazer a mesma coisa com todos os intervalos, tá? E depois somar. Então, eu vou somar todos os volumes, tá? Que tem essa mesma cara. Somar todos os volumes, certo? Vou ter N cilindros, vou somar. Obviamente, essa soma dos N cilindros não vai me dar a resposta. Só que aí eu pego infinitos cilindros, ou seja, eu passo o limite quando N vai para o infinito, tá? Isso significa quando o número de cilindros é muito grande. Então, quando o número de cilindros é muito grande, o que eu vou obter é da, o volume de essa figura aqui, certo? É a mesma lógica, tá? Aqui. Daí, a gente obtém que o volume é igual ao limite, quando n vai para o infinito, da somatória de i que vai de 1 a n, pi de f de x i quadrado delta de x, certo? Essa somatória já é conhecida por vocês, é chamada de soma de Riemann. Só que você sabe, né, que a soma de Riemann, ela pode ser escrita como integral. Então, ela é a integral de A a B, certo? Se vocês estão lembrados, esse delta x para a gente era o d de x, certo? E, e todo isso daqui era minha função. Se você observa, nas aulas anteriores, tudo isso era minha função. Então, aqui ficaria π f de x elevado ao quadrado. Então, acabou. Tá? Aí acabou. O que a gente tem é que temos talvez uma fórmula para o volume de um sólido de revolução. Então, e o volume é dada como a integral de A a B pi de f de x elevado ao quadrado diferencial de x. Tá? Certo? Então, essa é a minha fórmula. E a gente vai usar essa fórmula para calcular o volume de sólidos de revolução. Tá? Ou seja, de sólidos que tenham essas características. Ou seja, de figuras que digam que eu vou girar 360 graus. Tá? Só para esses casos. A gente só vai estudar esses casos. Tá bom? Outros casos, a gente não vai trabalhar aqui, tá? Porque dá mais trabalho. Tá? A gente vai ter mais trabalho se a gente gerar outro tipo de problema. Tá? Então, é bom só aprender por enquanto isso daqui, calcular o volume de sólidos de revolução. Tá? Tá bom? Então, se você vê a palavra, seja uma figura, tá? Calcule o volume de um sólido de revolução, a fórmula é essa. A demonstração, a gente não precisa da demonstração, tá? Note que a demonstração também não foi nada complicado, é mais ou menos bem lógico pensar por isso, né? Tá? A gente usou soma de Riemann e encontrou uma fórmula para esse tipo de figura, tá?
tá? Mas existem outros casos, né? Por exemplo, essa figura aqui, tá? Essa figura aqui, tá? Aqui eu vou chamar de A e esse aqui eu vou chamar de B, tá? Essa figura aí também, essa figura, agora eu estou girando, eu vou girar essa figura em relação ao eixo Y, tá? Vou girar em relação ao eixo Y. Tá, vou dar uma revolução, uma volta em relação ao eixo Y. Imagina que essa daqui também seja f de Y, agora estou, tá? O volume que vai gerar esse sólido outra coisa que vocês têm que ter em conta é o seguinte: quando você vai girar, tem que ser toda essa prancha. Eu não sei se estou falando de forma correta, tá? Mas tem que ser essa prancha vermelha que está aqui, tá? Você gira toda essa prancha vermelha. Tá? Aqui eu direi foi toda essa prancha amarela, tá? Tudo. Tem que girar tudo, toda a prancha. Tem que estar todo esse amarelo, tá? Porque se você só gira a linha se você só gira a linha verde aqui, por exemplo, o que vai gerar não vai ser um sólido. O que você vai gerar simplesmente vai ser a casca do sólido. Não sei se você consegue enxergar isso, tá? Tá? Se você gira toda essa prancha vermelha, o que você vai gerar é o sólido. Se você gira simplesmente o verde, tá? A linha verde, o que você vai gerar é simplesmente a casca do sólido. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar essa diferença? Tá? É só uma questão técnica. Tá? O volume desse sólido que eu vou gerar, a fórmula é a mesma. Tá? A integral de AB e minha função, só que agora estou em y, né? Quadrado diferencial de y, tá bom? Não tem nada demais, é a mesma fórmula, só que observa a diferença, né? Você está girando em relação a y de um lado e aqui eu girei em relação a x, em relação ao eixo x, tá bom? Outro problema interessante seria este aqui, tá? Imagine eu tenho o seguinte, tenho uma figura deste tipo. Vou chamar de f de x. E aqui eu vou chamar de g de x. Tá? Essa daqui é A e esse daqui é V. Tá? Só que o que eu vou girar agora vai ser essa figura aí. Tá? Eu só vou girar isso. Tá? A grosso modo, o que ela vai dar seria uma figura desse tipo aqui. Se você simplesmente gira, bom, aqui o desenho não está muito bom, tá? Mas se você gira, por exemplo, só essa prancha vermelha, o que você vai obter é um sólido de revolução, obviamente, porque eu estou girando em relação ao eixo Y, tá? Eu vou obter um sólido de revolução. Só que se você percebe, esse sólido que você gerou, você vai ter um buraco dentro.
certo? Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso. Se você gira só essa prancha vermelha, você gira 360 graus em relação ao eixo X, você obtém um sólido de revolução, sim, mas você tem um buraco dentro, tá bom? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa figura, tá? Obviamente, a gente não tem uma fórmula para isso, tá? A gente não fez até agora uma fórmula para calcular esse volume desse sólido com esse buraco dentro, tá? Mas a gente pode evitar esse fato usando algumas técnicas clássicas, tá? Por exemplo, isso daqui, tá? Nós sabemos que se eu giro esse sólido daqui, figura um, figura 2. Se eu giro o sólido da figura um, eu vou obter um sólido de revolução, tá? Giro em relação a x. E se eu giro a figura 2, eu também vou obter um sólido de revolução, tá? E aqui eu estou querendo na figura A, por exemplo, figura A, tá? Na figura A, eu só estou querendo o sólido de revolução menos o que está dentro, né? Menos esse buraco. Então, é lógico pensar em que primeiro calculo o sólido de revolução total, tá? Ou seja, calculo o volume total e depois tiro o volume do buraco. O volume do buraco é dado por a figura 2 e o volume total é dado pela figura 1, certo? Não sei se vocês concordam nisso, tá? Então, o volume, esse daqui é F e esse daqui é G, tá? O volume da figura 1, tá? O volume de revolução da figura 1 é dada pela integral de A a B de π de f de x quadrado diferencial de x. E o volume que vai gerar essa figura verde, volume 2, vai ser a integral de A a B de π g de x quadrado diferencial de x. Então, se eu quero esse volume daqui, bom, então vai ser o volume 1 menos o volume do buraco. E o buraco é esse cara daqui, é esse volume daqui. Substituindo, eu vou ter de A a B, volume de B1, é esse cara daqui, tá? Diferencial de x, menos a integral de A a B, π do volume 2, que é g de x, quadrado diferencial de x. Fatorando da AB, π, f de x quadrado menos g de x quadrado diferencial de x, certo? Ou seja, basicamente a fórmula é a seguinte: a função que está acima ao quadrado menos a função que está abaixo ao quadrado. A função que está acima, como eu consigo ver aqui na figura, é o f de x. E a figura que está embaixo é o g de x. Então, a fórmula é muito parecida com o que a gente tinha feito aqui, quando a gente tinha feito essas fórmulas aqui, em particular essa daqui, tá? Quando a gente queria calcular essa área, essa pequena área, a gente fazia o quê? Calculava a área total e tirava a outra área pequena, né? Então, a área amarela era igual à área verde menos a área rosa, certo? Então, aqui é basicamente a mesma coisa. Se eu vou querer calcular o volume da figura que gira o vermelho, vai ser igual ao volume que gera o laranja menos o volume que gera o verde.
Aí eu faço uma diferença de volume e calculo a fórmula, tá? Claro, vocês não precisam fazer todas essas contas, né? Simplesmente você precisa lembrar da fórmula, né? Aí vocês fazem uma tabela com todas as fórmulas e na hora da prova vocês usam a tabela, tá? Tá. Então, aqui, outra coisa que vocês têm que ter cuidado é o seguinte, tá? Você tem que prestar atenção em relação a qual eixo você vai girar, tá? Porque se você gira em relação ao eixo X, dá uma coisa, e se você gira em relação ao eixo Y, dá outra coisa. Eu vou dar aqui um exemplo. Aqui é A, aqui é B. Bom, isso não importa muito. Aqui não vai importar, tá? E eu tenho essa figura aqui, tá? Então, como eu disse, vai ser duas coisas diferentes se você gira em torno ao eixo X ou se você gira em torno ao eixo Y. Nessa primeira figura, figura um, tá? Eu vou girar em torno ao eixo X. Se você gira toda essa figura ali que está de cor amarela, se você gira em torno ao eixo X, o que você vai obter é essa figura aqui, tá? O que você vai obter basicamente é um cone. Tá? Bom, não tá mal desenhado, tá? Mas é um cone isso daqui, tá? Não sei se tá dando para enxergar a figura um. Se você gira esse triângulo, o que você vai obter é um cone, tá? Girando em relação ao eixo X, tá? Agora, se você gira essa mesma figura em relação ao eixo Y, o que você vai obter é o seguinte, tá? Tá? Na primeira figura, o que você obtém é um cone, tá? Girando em relação ao eixo X. Na segunda, perdão, na primeira figura, você obtém um cone, tá? Quando você gira em relação ao eixo X. Na primeira figura. E na segunda figura, você obtém um sólido de revolução, porque você está girando, tá? 360 graus. Só que a diferença é que na segunda figura tem um buraco dentro, tá? Tem tipo um cilindro, um buraco em forma de cilindro. Note que são duas coisas diferentes, tá? Calcular o volume de um sólido de revolução em relação ao eixo X ou calcular o volume de um sólido de revolução em relação ao eixo Y. Depende de onde aonde você está girando, tá? Obviamente que para calcular, por exemplo, na figura um está fácil, né? Na figura um simplesmente eu aplico a fórmula, tá? Na figura 2 aí já não. Na figura 2 você poderia calcular primeiro, você poderia calcular na figura 2 assim. Se- Sempre quando vocês tentem resolver um problema, tentem analisar a lógica, tá? Que sempre vai ajudar muito, tá? Façam uma lógica aqui simples, tá? Na primeira você tem essa daqui, tá? Certo? Então você quer o amarelo e você está girando em relação ao eixo Y. Quando você gira em relação ao eixo Y,
você tem que ter em consideração tudo, tá? Iniciando, iniciando no eixo Y, assim como está nessa linha, para que você possa aplicar a fórmula, tá? Certo? Então, se você quer calcular o volume, por exemplo, da figura 1, eu faria o seguinte: eu primeiro calcularia o volume da figura A e depois tiraria o volume da figura B. Porque note que a figura B, se você gira em relação a Y, o que você vai obter é um cilindro. E, de fato, você vai obter o buraco que está esse buraco, né, que é em forma de cilindro. Então, é sempre a mesma lógica. Se eu giro tudo, vou obter o volume total, aí eu teria que tirar o volume da figura B. Tá? Porque se você faz essa diferença, você vai ter o volume da figura amarela. Tá bom? A lógica não é difícil de observar isso. Tá? Tanto para a figura A como para a figura B, você tem a fórmula do lado Y, que é essa daqui. Tá? Agora, você só tem que ter um cuidado no seguinte, que para poder aplicar a fórmula do lado Y, ela tem que iniciar, tá? Ela tem que iniciar aqui, tá? Não sei se vocês estão enxergando, mas ela tem que iniciar aqui, em essa linha. Tem que iniciar no eixo Y, tá? Todas essas fórmulas se iniciam no eixo Y. Tanto a primeira fórmula para X, colado no eixo X, tá? Que, claro, aqui você tem uma diferença. Aqui, por exemplo, na figura 2, obviamente eh, não dá para aplicar direto essa fórmula daqui, tá? Não dá para aplicar direto porque ela não está colada no eixo Y. Então, o que a gente faz? A gente faz estas duas coisas. Eu faço essa figura de cor azul e essa figura de cor vermelho. E note que tanto essas duas figuras elas estão tocando o eixo Y. Tá? Então, aqui eu posso aplicar a fórmula. Tá? E novamente, depois, uma vez que você calcula o volume da figura azul, você tira o volume da figura laranja e o que você vai obter é o volume da figura amarela. Tá? A lógica não é complicado de você observar isso. Tá bom?